Boa noite. Agora estamos oficialmente começando a segunda live do lançamento do livro Quiseramor. Eu vou adicionar as pessoas. Peraí, gente. Ayla, Marcella. Vocês já entraram? Ai, peraí, a Michele. Acho que agora a gente... Deu certo? Deu certo! Deu certo! Morto. Lola is going to make an appearance. So it's really hard to keep them off. I have 3. I have 2. I have 1. I don't have. You need 1. We're among cat people. Ok. Boa noite, gente. Só queria testar os áudios. Oi, Marcella. Oi, pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Yes, we're hearing you. Eu vou fazer uma apresentação rápida, Ayla. E aí, como é que eu vou falando, você vai traduzindo? Acho que é melhor, né? Eu acho. Aí não, só lembra de não falar assim por muito tempo, para eu não deixar alguma coisa de fora. Mas eu tenho aqui o meu caderninho. Tá bom. Então, eu queria dar boa noite para todos. Contar que ontem nós fizemos a primeira live do lançamento, né, do livro, e que foi muito especial. E hoje é a segunda live com as criadoras do projeto, que é a Michelle Kingdom, que é a primeira vez que a gente se encontra assim, ao vivo, e mesmo assim, as nossas trocas foram, né, por e-mail. A Ayla, que é uma amiga de muitos anos, que fez a tradução, a gente está finalizando, né, a tradução do livro para inglês, e eu estou muito honrada assim, da tradução da Ayla, que eu falei para ela que eu considero ela coautora do livro comigo, porque você traduzir um livro é bem difícil, principalmente poesia. Vou parar. Esqueci. Welcoming everyone to the live and said that last night she actually had the first live event on the book in Portuguese with different guests, and she's very happy to welcome Michelle and Marcella tonight. And she also said some kind words about me. We've known each other for a really, really long time. I'll say something about that later. And I think, yeah, I'll say what I have. But this is sort of the gist of what she said. Did I leave something out? Não, queria dar o oi para a Marcella. Queria apresentar rapidamente que a Marcella é a co-criadora desse projeto comigo. Tá. She wants to say a few words about Marcella because Marcella is a co-creator of this project with Luciana. E ela captou, né, essa junção dos poemas com a arte maravilhosa da Michelle. Ela conseguiu fazer essa junção de uma maneira muito, vamos dizer, eu não queria dizer a palavra simples, mas é isso, de uma maneira onde ela conseguiu simplificar esses conceitos para que eles pudessem se expressar. Então, isso é muito difícil, e ela fez isso de uma maneira brilhante. So she wants to say that Marcella was able to capture very well the concept of the book using Michelle's work. And, you know, it's not an easy thing to do, but in a way, Marcella was able to make it very simple and really capture the heart of the work. E aí eu queria agradecer muito a Michelle de estar aqui. Eu estou muito emocionada da Michelle estar presente com a gente. She's very touched that Michelle is here with us.
Can I just say one, thank you so much for including me and including the work. Apologies that I'm speaking in English. My Portuguese is basically, you know, olá, no obrigado. So, sorry. Ela está de ter sido convidada para a live e ela só pede desculpas que ela está falando em inglês porque o português dela é basicamente E eu queria também, assim, agradecer muito as outras pessoas que trabalharam nesse projeto, que ontem eu agradeci, que é a Maria Francisca Mota, que fez a revisão, junto com a Tereza Cristina Mota, que são duas poetas, e que foram muito generosas nesta revisão, muito profissionais, enfim, que permitiram que eu falasse do meu jeito, mas fazendo uma revisão muito correta, assim, muito boa. She also wants to thank the book Maria Francisca Mota and Teresa Mota, who, at the same time that to speak in her own way and use her own voice and way of saying things, they also did a great job of editing the book. E queria agradecer agora aqui em primeira mão o músico Marcos Viana, que é um... Pode falar. Marcos Viana, who is a musician. E que é um parceiro de muitos anos, e a gente fez um audiobook que a gente está lançando com os poemas e as músicas dele. And he is a work partner of many years. They have created an audiobook that was launched with the poem. Ayla, está cortando um pouquinho o seu áudio. I'm afraid that this thing is gonna... Okay. Não, você fala e aí corta, sabe assim? Fala e uma partezinha, não sei se para vocês, I don't know how are you hearing, but sometimes I think that cut a little bit of the Ayla's voice. So, I'll keep me posted. I'll do my best. Sure. Bom, vamos começar então, né? Eu vou passar para a Ayla, a gente fez um roteirinho que pode acabar em qualquer... eu só queria dar uma informação importante. Essa live vai durar 1 hora e vai cair. E aí a gente vai retomar mais 1 hora. Okay, so this event this live about an hour, and then it's going to go off again, return another hour. Bom, então eu queria agora passar para a Ayla. Okay. No, I thought you were going, você não quer falar alguma outra coisa, Lu, antes de eu falar? Quero sim. Eu quero mostrar o livro. Quero mostrar um lindo livro. Vai dar para ver aqui? Dá para ver. E quero dizer que a gente vai enviar o livro para a Michelle amanhã. And she wants to let Michelle know that she's going to be sending you the book tomorrow. Thank you so much. It looks beautiful. I can't wait. Não foi possível antes, porque tudo ficou pronto anteontem. Sabe assim, eu não consegui. Eu não mandei para ninguém ainda o livro. Não deu. Ready a couple of days ago, so it was impossible to send it to you beforehand. Actually, yeah. Eu não sei, eu queria dizer isso, que eu acho que nesse momento... queria só falar mais uma coisa. Eu estou em São Paulo. So she wants to say she's in São Paulo. Michelle, I'm where in are you? Los Angeles, California, US. E você? Califórnia. A Marcella? Eu estou em Itapiraí, no interior de São Paulo, no meio da Mata Atlântica. She's São Paulo State, in the middle of the Atlantic Forest. And I am in Ann Arbor, Michigan. Ok. The campus of the University of Michigan. É a cidade onde fica o campus da Universidade de
Ayla, seu áudio está cortando, querida. Mas vamos lá. Qualquer coisa eu complemento. Não, Tá. qualquer coisa eu complemento, tá? Então vamos. Então é isso. Eu queria passar para a Ayla para a gente começar a conversa. Tá. A Lu me pediu para fazer a tradução dos poemas em inglês e eu fiquei morrendo de medo. Porque o poema não é fácil. Translate. Oh, did it cut again? No, I just translate what you said. Luciana asked me to do the translation of the poems, and I was truly scared because translating poems is really difficult. Mas uma das coisas que aconteceu comigo foi que no meio assim que eu realmente comecei a entrar nos poemas de um jeito, e a Lu escreve de um jeito que é muito sensível e muito vulnerável, e aquilo me pegou, sabe? So one of the things that helped me really translate the work is that she writes with a lot of vulnerability. You know, it really does open her heart in her poems. And so I found myself really sort of diving in the experience of translating, and of course always sending it to her so she could see what she thought and we would discuss. E eu queria dizer isso, que eu e a Lu, hoje eu fiz as contas. A gente se conhece há 28 anos, que é uma coisa incrível. Ela era uma garotinha, com 22 anos, quando a gente se conheceu em 94, em Nova York. I've known her for 28 years, which is, I just can't believe that you know, it's been that long. She was a really young woman. She was 20 or 22 when we met in New York in 1994. And we have been in each other's lives this whole time. E a gente sempre está na vida uma da outra. Às vezes fica um tempo sem falar muito, depois, quando fala, é aquela coisa, né? Parece que a gente se falou no dia anterior. So, you know, sometimes we go for a while without speaking, but when we do speak, it is as if we had just chatted the day before. It's one of those relationships. And eu acho, assim, que a Lu tem um espírito generoso, né? E eu acho que isso fica bem claro na naturalidade com a qual ela faz da gente coautoras, né? Eu até falei para ela, mas a autora é você. E ela falou, não, mas sabe, vocês, cada uma contribuiu e botou um pedaço, e o livro não seria o livro sem você. E eu acho que isso é uma marca dela, sabe? Esse pensamento coletivo. She has a tremendously generous spirit, and I think that is completely obvious, in that she has called us her co-authors. And I remember I even said to her, look, you were the one who wrote the book. And she said, yeah, but it wouldn't be the book without, you know, the contribution that everyone had. And I think that's a good description of the kind of person she is. Very sensitive, very caring, and always committed to social justice, to not just being in the world, you know, and not caring about what happens. E a Luciana sempre teve muito interesse, né, em justiça social, sempre se envolvendo, não passa pelo mundo assim despercebida, que é uma das coisas que eu mais gosto. Obrigada. Isso. Muito boa para mim. Que bom. I'm happy. Thank you. It was a really great experience for me on many levels, you know.
E eu queria só fazer uma parte, Ayla. Eu tô bem emocionada, assim, mas eu tô tentando segurar. Eu queria fazer uma parte de como eu conheci a Michelle. She wants to talk about how she met you. I mean, or she met your work, I guess. Yeah, I'm curious. I would love to know. You always find yourself like landing in interesting parts of the world, and you wonder, you know, how did you find me? So I'm very interested to know, and I'm glad you did. Eu sempre pensei, há muito tempo, quando eu publicasse o primeiro livro, né? Eu escrevi 8 livros ao longo de 20 anos. She's written 8 books throughout 20 years of her life, sorry. Então, estão todos guardados, né? É importante dizer isso. Eu escrevi, mas estão guardados. So, you know, she hasn't published them. She has them, but she's written them, but they haven't been published, right? Sure. E eu nunca procurei publicar também. Eu não tinha chegado nesse momento ainda. And she never tried to have them published. She wasn't ready. E de repente, na pandemia, quando teve a pandemia, eu pensei, e se eu morrer? So, não deveria rir. During the pandemic, though, it occurred to her, what will happen if I die? I shouldn't laugh. E aí eu resolvi pegar as minhas economias e falar, eu vou fazer a minha editora. Aliás, a minha editora já existia, mas não tinha nada. Ela tinha o quê? 2 meses de vida, né? Eu falei, eu vou publicar meu primeiro livro. So she, you know, gathered her money and decided that she was going to publish her first book through her own editing publisher, which I think was about a month old when she made that decision. E aí eu tava na minha cidade natal, nesse momento, com a minha mãe. Eu me lembro muito bem, eu estava deitada na cama, lendo notícias, e aí apareceu uma matéria sobre a Michelle em português. Okay. So she was in Belo Horizonte, the city where she's from, and she was lying down. Her mom was near, and she was reading news, and all of a sudden she came across an article about you, Michelle. Wow. Em português. An article em português. E aí, quando eu vi as imagens, eu falei assim, o que é isso? Isso é o que eu escrevo, isso é o que eu sinto. Quem fez isso? Isso é tudo que eu tenho dentro de mim. She said that when she saw your work, she said, oh my God, who did this? Because this is everything that I feel, everything that that's inside of me. This work, it speaks about me. E tudo que eu escrevi estava nos meus poemas. Isso que me impressionou muito. And everything she wrote in her poems were represented in your work. E aí eu falei, tell me, sorry. I'm just going to say, again, thank you. That's a huge compliment. It's part of why I make and show the work. You know, you hope when it goes out into the world that it will touch somebody in that kind of a way. You never know. You just hope. So it's wonderful to hear if it does reach somebody and they feel the same intention that you had in creating it. Então, ela agradece essas palavras da Lu, porque quando ela faz o trabalho dela e apresenta para o mundo, é justamente esse tipo de coisa que ela está buscando. Você nunca sabe se vai, a quem o seu trabalho vai afetar, né? Mas você sempre está torcendo para que seja o caso. Então, é muito bom ouvir que foi isso que aconteceu. E agora eu acho que E aí eu fiz um contato com ela por e-mail e ela foi muito solícita e muito aberta, muito generosa. Eu fiquei mais emocionada ainda, porque eu senti que eu ia conseguir realizar um sonho inimaginável.
And when she reached out to you, Michelle, you were incredibly solicitous and open to the whole thing, and which really touched her, because it made her feel like, wow, I am really going to be able to do this. It was a sign. It was meant to be, right? And you know, I told Luciana when she first reached out, getting your email too was interesting, because I have a connection with Brazil. On the one hand, just from the work that I make, there are many lovely Brazilian stitchers out there, and they contact me regularly and they say, come to Brazil or have a workshop. And I'm like, I would love to someday, but it's probably not going to happen. So I'm already feeling an attachment, but I actually have family in Brazil, and I have been lucky enough to go there many years ago, actually probably in '94, when you were probably in New York was the time I was visiting. It's kind of a long story, but my family were Russian Jews back between world wars, and half of my family was able to come here to America. The other half could not come, and they went to Argentina and Brazil. They lost touch for about 50 years. My mom did genealogy and found everybody again. And I went in the 90s, and I reunited with my family in Sao Paulo and Porto Alegre. And I had some other family in Argentina at the time as well. So there was another thing that just was the right thing at the right time. Yeah, that is just lovely. Ela já tinha foi interessante para ela receber o e-mail da Lu, porque ela já tinha uma conexão com o Brasil através das bordadeiras, porque as bordadeiras brasileiras entram em contato com ela sempre e falando do trabalho, pedindo para ela ir ao Brasil para fazer uma oficina. E ela sempre fala, tá, eu vou tentar, mas sempre achou que não ia acontecer. Talvez não acontecesse. E ela já também tinha uma outra conexão com o Brasil, que é através da família. A família dela é de judeus russos que conseguiram emigrar na época da guerra, da Segunda Guerra. Uma parte da família veio para os Estados Unidos, uma parte foi para a Argentina e outra para o Brasil. E eles perderam o contato por um tempo, mas a mãe dela conseguiu fazer uma árvore genealógica e encontrou as pessoas e conseguiu reunir a família. Então, ela foi ao Brasil para ver a família, e eu acredito que foi a Argentina também. Ela foi para São Paulo e Porto Alegre, onde a família dela vive. É ótima essa história, adorei. E, bom, enfim, e depois, nossa, tudo maravilhoso. A Marcella vai ter muita coisa para falar também. Legal. E aí depois disso começou. Aí eu mandei para Marcella, né? E aí eu acho que ela pode contar agora. Boa. Então, eu queria pedir desculpa antes de mais nada, que eu tô um pouquinho gripada. Então, minha voz não tá muito legal e eu tô tossindo um pouquinho. Então, eu queria pedir desculpa já desde já. Eu conheci a Luciana no finalzinho de 2019, né? Antes da pandemia. A gente estava fazendo um projeto, eu estava ajudando ela num projeto de captação de recursos para um filme sobre a Mantiqueira. E aí, assim que a gente finalizou, ela falou para mim, nossa, Marcella, gostei muito de trabalhar com você, eu tenho um projeto incrível de um livro de poemas que eu escrevi, e eu queria que fosse você a designer. E aí eu falei, nossa, faz muitos anos que eu não faço livro, eu tô desatualizada, fui para um outro ramo do design, eu acho melhor você procurar outra pessoa. E ela falou, não, eu quero fazer com você. E aí, é muito engraçado porque... Traduzir. Okay, so she said she met Luciana at the end of when they started working together on a project before the pandemic hit. We're working on a fundraiser for a film about the Mantiqueira mountain region, which is a really important conservation. This is my observation. It's a really important conservation area in Brazil. And because
their experience working together, Luciana told her about the book and said, I'd like for you to be the designer. And at first, Marcella was a little bit skeptical, but wasn't sure that because she had been sort of moving away from working on books. And so she wasn't sure she was the right person, but Luciana said, I said, I want you. I want to. Então, e aí é engraçado, porque nos projetos que eu costumo fazer, acho que a maioria dos designers também, a gente recebe um briefing, conversa com o autor e vai atrás de fazer pesquisas iconográficas, pesquisas de referências, monta um painel semântico e daí surgem as ideias para transformar, né, todo o livro na versão visual, né? Então a gente tem que traduzir a essência do livro de forma visual. E com o processo da Luciana foi diferente, porque ela já tinha conhecido a Michelle e ela trouxe os bordados da Michelle. Pode traduzir, depois eu continuo. Okay. So usually you get a briefing about the project and you do some research. Hear me? Cutting, no. Cut, but it's okay. Yes, a little bit. Okay. Start again. A bit of research so that you can start making the video of the book. And Ayla, it's cutting. Yeah, I don't know. No, it's okay. It's okay. Should be okay. Maybe Marcella can translate now what she said, and then we go ahead. It's okay, Marcella? Okay. Do you want me to talk in English? Não, porque a gente precisa de ter a tradução em português. Então você fala em português e traduz só agora, só para ver se melhora o áudio depois. Tá. Mas ela não traduziu o que eu tinha acabado de falar. Né? Então, aí você traduz o que você acabou de falar. I'll try to, okay? I don't speak English for a very long time, but it's okay. I was telling them that when we start a design project, we used to do researches and make a briefing and a brainstorming, talking. But with Luciana, it was totally different because she came to me with your embroidering. And it was really amazing because I was totally amazed because they are stunning. And I was like, wow, Luciana, what did you find? It's absurd. And we were both like totally we are out of words about your work. And I want to tell you that I'm totally honored to be here talking to you. It's a big pleasure to me because your work is wonderful. Thank you. It's emotional. Really, it's absurd. It's interesting. Eu queria falar em português. I'm sorry. No, keep, sorry. Keep it's interesting. Talking. I only just got a couple of the poems translated a few days ago. So, and they're wonderful and beautiful, of course, and you know, completely touching. But it was so interesting coming from the other angle of coming from my work and knowing here's somebody who everything that I've seen, which wasn't the poems, but who had that heart and the vision and past work, that I figured this was something that was going to mesh to be able to actually see the words, which of course are not even in the language they were written in, and it was still so beautiful. So it was great. The moment I was able to piece them together right before basically we're having this talk, it was very exciting for me. Ayla, that's good. Vamos traduzir o que ela falou. Peraí, só um pouquinho, só para traduzir o que ela disse em português. Sim, desculpa. Ouvindo? Agora tô ouvindo. A Michelle falou que foi muito interessante, porque há uns 2 dias, a Luciana mandou para ela
2 poemas traduzidos para o inglês e que foi muito interessante para ela ter a experiência ao contrário, né? Que é ver o trabalho de uma outra pessoa e como isso reflete, tem tudo a ver com o trabalho que ela faz. Então, só para continuar, mas antes eu queria fazer um adendo para quem está ouvindo a gente, quem é do Brasil, principalmente ainda não conhece o trabalho da Michelle, por favor, vão nas redes sociais dela, ou joga o nome dela no Google, que vai aparecer essa infinidade de bordados maravilhosos, incríveis e poéticos que ela faz. O trabalho dela é maravilhoso, espetacular. Mas voltando, rapidinho. For your work, she said, for the people in Brazil who might not know anything about your work or about you, that they should definitely visit your social media and check it out. Just Google you, and they will some beautiful work. So, thank you. Então, eu recebi esse material, a Luciana já tinha feito uma curadoria dos bordados, ela já tinha linkado os bordados com os poemas, então ela já chegou para mim com meio caminho andado, porque ela já tinha feito esse link entre poema e bordado. So Luciana went to her, and by the time that she did, she had already sort of had curated the embroideries and had already sort of linked them to the poem, So she went to Marcella already with that sort of almost sort of ready with the idea of what went with what. Então, eu já sabia mais ou menos o que ela queria, a gente já tinha os bordados já linkados com os poemas, mas a gente tinha que dar uma cara para o livro. E assim, a gente pensou de bate-pronto, os bordados são tão bonitos, os poemas são tão profundos, que eu acho que se a gente fizesse uma diagramação simples, mas mesmo que fosse elegante, refinada, mas que fosse, por exemplo, numa página um bordado, chapado, lindo, e na outra página, uma página em branco, só com o poema, numa fonte bonitinha, não ia trazer a essência que a gente queria transmitir. Porque eu acho que, conversando com a Luciana, a gente queria um trabalho que transmitisse mais essa questão do manual, do feito à mão, de um aconchego, de ser colorido. E aí a gente foi pensando juntas como seria essa composição. E aí um dia eu sentei para fazer uns estudos. Okay. So I'm not going to be translate everything she said, but the gist of it is that because Luciana had already sort of done that, the sort of setup work, they were able. Remind me. Sorry. Não, ela quer que você ajude, Marcela. Em inglês. Não, assim, que eu poderia ter feito I could just put a embroidery image in one page and just a text in a blank page beside them. And it will be okay. It will be beautiful. It will be. Did you hear me? Yes. Okay. It will be beautiful. It will be posh. It will be okay, but it will be too simple. And your embroidery and Luciana's poems are more profound than that. So we want to make something that shows a cozy way, like colorful, warm. So then we decide to plan how the pages would be.
E então, eu sentei um dia para fazer alguns estudos. E nos primeiros estudos eu já mandei para a Luciana, ela amou. Então a gente teve uma conexão muito forte, de assim, sintonia mesmo. Luciana, the first studies that she did of the project already, Luciana really loved them. So they had a very deep connection regarding the work. E então eu pensei em fazer como se fosse uma colagem digital e colocando camadas de elementos. E então tem o fundo de tecido, o bordado tem uma borda de costura e o poema vai num recorte de papel. So she decided to do sort of a digital collage. There she is. She's showing for people to see. Você quer explicar, Marcela? Yeah. Para ajudar, porque às vezes dá. Okay. We decide to place a fabric on the background, a colorful fabric, and there are different fabrics in each page, okay? And the title of the poem is made in a typography that I draw myself, trying to mimetize the embroidery. I don't know, it's flipped, yes. But I think you can see. The embroidery has like the edges, the borders, with like a sewing. Sewing. Yeah. I don't know. My accent's not good. And it's fabulous. Your accent is fabulous. Thank you. And the paper, it has like a piece of paper, like eroded paper. I don't know, like it was rasgado. As if it had been ripped paper, and the poem is inside of the piece of paper. So that's the way all the pages of the book are made. So we change the background colors and the way that the embroideries are placed on the top of the fabric, but the project is the same. And there are 61 poems. Eu posso falar em português, né? Eu mesma posso me traduzir. Esqueci, eu ia falar, Ayla, pode traduzir. Desculpa, Ayla. Não, eu estava explicando em inglês, mas vou falar rapidinho em português, que o livro, eu já tinha explicado, mas agora dá para ver direitinho. Todas as páginas têm um fundo de tecido, e cada página tem um tecido diferente, e eles são coloridos, né? São cores sempre que a gente pega da paleta de cor dos bordados da Michelle. O título, ele simula um bordado em cima de um retalho de papel, e essa tipografia, ela foi desenhada em vetor, para quem é designer sabe o que eu estou falando, né? E ela simula, não dá para ver na tela, mas quem ver o livro vai ver. Simula um bordado. Os bordados da Michelle, eles têm uma borda de costura, mas como se fosse uma costura de bordado, como se fosse uma costura de ponto cruz. E o poema em si, ele vai dentro de um recorte de papel antigo. Então, é assim que foi feita a composição de todas as páginas. O que muda entre elas são as cores e a disposição dos elementos.
mas ele é todo composto dessa forma. Então ele é um livro extremamente colorido e dinâmico. Então nenhuma página é igual à outra. Então você vai folheando o livro e vai sentindo todos os sentimentos que vêm do poema junto com a composição e os bordados da Michelle. Yeah. So no like another, and so that when you look, able to really get the sense of the poem with Michelle's work and with the graphic design. Eu queria fazer uma pergunta para Michelle. She has a question for you, Michelle. Sure. Eu queria muito saber, eu tenho muitas perguntas, na verdade, mas eu queria, I have many questions, but I just want to start with one. How you create your work? How started this in your life? Como começou o trabalho da Michelle? A minha pergunta. Do you mean how did I start embroidering, or how do I start a piece? Entendeu, Lu? Eu entendi como ela começou a abordar esse tipo de bordado das mulheres desta maneira. She's interested in knowing when did you begin doing the work, the embroidering about the women, Yeah, so really just taking on the medium itself. I was born into a family of women that sewed. All of them sewed. My grandmother, my mother, my aunts. I grew up in the 70s. They made all my clothes. So there was always sewing going on. I never had formal lessons, but it was always around. Ela cresceu numa família de mulheres que costuravam. Então, a avó dela, a mãe, as tias, ela cresceu nos 1970 e todas as roupas dela foram feitas pela família. Então, ela não deu formalmente, mas sempre costura fez parte da vida dela. So they did some embroidery, but they were more seamstresses. We were also, all of us, doing lots of art and drawing and painting. I went to school, I went to UCLA, and I did study fine art, drawing and painting. Do you want to translate that? And then I'll... Sure. So a família era uma família de bordadeiras, era uma família de costureiras, né? Mas e não era só isso. Todos eles desenhavam, pintavam, a família inteira se envolvia nesse trabalho. E ela acabou indo para a faculdade, ela foi para a Universidade da Califórnia em Los Angeles. I'm sorry, what did you study? It's too many things. Yeah, fine art. Art. Drawing and painting. Design e pintura, né? Então, ela teve essa formação mais formal. So when I graduated college, this was around 1990, work in the art world was very big and macho. Oh. Everything was, the big male painters, and I felt like I had no place in that world. So I started, I have no idea why, I started stitching these little things, and I didn't show them to anybody for 20 years. Ela, quando em 1990, e ela percebeu que no mundo da arte era tudo assim, masculino, tinha muito espaço para nada que não fosse desse mundo mais masculino. E ela, então, começou a bordar e não mostrou para ninguém por 20 anos. Uau, gente. So, I was making work sporadically because, I was still trying to figure out my voice and what I wanted to say. But I did realize I was interested in art that felt very personal, that I really felt like it touched me in some way. And that was the only thing I wanted to make. After my daughter was born in 2002,
I had more of a voice, and it was kind of all systems go, and the world all of a sudden seemed interested in textiles. So I started showing work. Então, ela começou a realmente a se interessar a partir do momento que ela estava sempre procurando a voz dela, na verdade, não tinha ainda certeza qual era. A filha, ela teve uma filha em 2002 e a partir daí ela realmente se lançou nesse trabalho e enfim, se encontrou no trabalho, digamos assim. Olha, desculpa, gente, que a minha atenção talvez não esteja... Não, tá bem, tá bem. Tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir. Tá bem. Mas, Luci, posso fazer um comentário? Pode. Sim. Eu achei interessante que ela bordou por 20 anos e não mostrou para ninguém os bordados. E você escreveu por 20 anos sem publicar os seus livros. Vocês têm uma história muito parecida. Incrível mesmo. Marcella is making the point that you did your work, your embroidery for 20 years and never showed it to anybody, just like Luciana, who wrote for 20 years and never shared it with anybody either. Yeah. Yeah, there's definitely a lot of similarities. And even when you were talking about how you put this book together and you use words like collage, part of my process for each piece, I feel like I am collaging vignettes or poems, and they're really a larger totality, and each piece is a little snippet. But I'm kind of trying to put together a lot of different layers, having some intention about what that is, but also that's creating something else that there are no words for. Uma das coisas que eu não traduzi da fala dela anterior é que ela sempre teve um interesse de fazer um trabalho que fosse bem pessoal. Esse era o interesse dela, né? É uma coisa assim, que é aquela vulnerabilidade que eu também vejo nos poemas da Lu. E... I know, sorry, it's too much at one time. Não, a gente ajuda. A gente ajuda. Ela disse agora, vamos ajudar, Marcela, que eu também estou um pouco impactada. Ela disse agora, vamos ajudar a traduzir, que eu esqueci, não é que eu esqueci, é que eu fiquei impactada com o que ela falou. Que ela gostou do uso da palavra colagem. Isso. Né, colagem digital, porque ela sempre sentiu que o trabalho dela vai meio nesse sentido, que os bordados são como se fossem pequenas histórias, né, que ali contidas. Eu acho que mais alguma coisa, Marcela? E que não tinha palavras, às vezes, para traduzir, né? Exatamente, exatamente. E que não existe uma palavra para esse tipo de trabalho. Marcela, seu áudio. Fechou. Ai, desculpa. Eu fecho e volto. Uhum. Não, eu falei que não existe mesmo palavras para descrever a essência do trabalho dela. É um trabalho único. Marcella, that really no words. Your work is unique. Thank you. Part of, I think, why I love the medium and why I keep doing it, I do feel like it's an unusual medium. It's kind of, it's raw. It can be sophisticated, but there's a strange, kind of pure, rough quality to it that I love. Sometimes people talk about like painting with thread. I'm not trying to paint with thread. I want it to look like what it is. I'm not trying to make it look like a painting. I could paint. I want it to look like this strange medium because I'm trying to access the strange inner world that's happening that we don't express. So that's why I like a medium that is also odd. It's the best chance to get it to say something.
Então, ela concorda que é um trabalho único, né? Ela disse que às vezes as pessoas se referem ao trabalho dela como se fossem pinturas, bordados, mas ela que não é isso que ela tem, até porque ela pinta, então ela poderia pintar, né? É que realmente um trabalho, e ela descreveu como um trabalho assim, cru, e que pode e é um trabalho assim, é isso, cru, vem realmente dentro, que não tem necessariamente um nome, e ela, por isso ela continua fazendo, sabe? Porque é esse trabalho diferente que você não encontra em qualquer lugar. Eu fiz um videozinho de 2 minutos mostrando, eu queria ver se a gente pode passar. Pode ser? Você traduz aí lá. So she made a 2-minute video. They made a 2-minute video, and she's going to show it to us now. Para mostrar o trabalho da Michelle. Tá, assim, vamos ver se vai dar certo, né? Let's see if it's gonna work. I don't know. Technology. Não deu certo. Okay, it didn't work. Ah, deu. Work. There it goes. Okay. Dá para ouvir? I love your text, the stitching that you did. Lovely. Deu para ouvir a música? Não? Sim. Teve Mais ou menos. uns cortezinhos, mas deu. Tá. Depois posta o vídeo aqui no Instagram da editora. Deixa ele acessível. I will post the video to people to feel more your work and the book. And this music is from Marcos Viana, the musician that I did the audiobook with the poems. So I'd like to thank Marcos Viana. She couldn't be here because she's going to do a concert with 160 musicians. So Wow. that's why he's not here. Yes. That's amazing. Eu coloquei a música do Marcos, que é o parceiro do audiobook, com 12 poemas, está disponível no site da editora, quem quiser ouvir os 12 poemas com as músicas dele, e ele não pôde estar com a gente hoje, porque ele está preparando um concerto com 160 músicos, só aí, uma orquestra, no próximo final de semana. E aí eu queria saber mais de vocês, e aí, o que você quiser, a Michelle, contar mais. Eu fiquei muito... tem um bordado, Michelle, que eu queria te perguntar. Eu não sei, talvez vocês tenham também, a Ayla e a Marcella, mas tem um bordado, todos mexem muito comigo.
all your work touched me a lot. But there is one that I just say, this has to be in all the pieces that the video, because it's really like, I'm going to tell you which one and ask you about. Tell me. Curious. Just a moment. É o mundo interior. Como é que traduz aí o poema? O mundo interior. I think I translated it as interior world or something. I don't remember. I have to look at it. Yeah. Okay. Is this one? Yeah. So I think she wants. Oh, it's easier to see it in Marcella's. Okay. Yeah. She know about that particular embroidery. Yeah. Oh, it's. You know, my work, I try to illuminate what's happening inside somebody individually, but more and more because of, I think, the chaos of what's happening in our politics and in the world, outside cultural influences are kind of guiding the direction of my work. So I feel like that piece, when I did it, and sadly still today, is very relevant to the state of politics here in the US. I think it's very similar in Brazil. All of these strong men and people, oligarchs in Russia and Putin and Brexit and rich, powerful people around the world that, you know, are really oppressing everyone at their expense. And I think this really speaks to that, and also to our duplicity, that we allow this to continue. We pretend like it's not happening. I think people know what's happening, but nobody either cares enough or it's too hard. I'm not sure. I think it's a combination of things happening, but it's kind of just a portrait, I think, of the state of the world. Depressing as that is. Ela nos trabalhos dela, ela busca iluminar o que se passa dentro, o que pode estar passando dentro de uma pessoa, né? Mas por causa do que está acontecendo no mundo politicamente, ela disse, e ela explicou o que ela quer dizer com isso, que é um bando de homens poderosos e ricos, assim, oprimindo todo mundo, e que, infelizmente, parece que a gente está deixando essas coisas acontecerem. Então, ela se referiu ao Putin na Rússia, falou que o Brasil é muito parecido, o que está acontecendo no Brasil é muito parecido com o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, né? E que parece que a gente deixa acontecer, né? E que ela diria que esse bordado é como se fosse assim o estado do mundo. Incrível. Eu queria, nossa. E when you did this, you remember quando você fez? Are you asking what was happening, what particular thing? Yeah, or when you did it. A lot of the work, honestly, post 2016 here, when Trump came into power, you know, it's been such a horror here that just a lot of my work did become a lot more political, and not in hopefully an overt bang your head against the wall kind of way, because it is still talking about something happening on a personal level, but everything is infused with this politics, whether we like it or not. I'd have to look at, I don't think there was one specific event. Usually when I sit down for every work, I'm trying to sort of access what's happening externally, how I'm feeling internally. This is where the collaging process happens, of trying to get all of these ideas together. And I do lots of sketches on tracing paper and move things around until it feels like it's something that I can explore.
vai cair a live e a gente vai voltar. The live will get off and then we start again, ok?